além da feirinha que a gente entrega aos 40 velhinhos, entregamos também a cada um um lençol e uma toalha, de forma que contamos mais uma vez com a boa vontade de vocês e que só Deus vai nos abençoar, que nos dá paz, tranquilidade e, sobretudo, o conforto de termos a condição de auxiliar aqueles que mais necessitados, de forma que aqueles que puderem façam o quanto antes, a fim de que eles possam já estar bem próximo do dia da entrega. Muita paz e Deus abençoe a todos. Olá, amigos e amigas, muito boa noite. Os frequentadores aí do nosso Prozebem, é um prazer estar aqui de volta com todos vocês para mais uma noite de aprendizado, uma noite de reflexão sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos para a nossa prece inicial, para o nosso tema de hoje, para a gente poder trabalhar esse tema de hoje, que vai ser desencarnações repentinas. Vamos então à nossa prece inicial. Jesus, amigo inseparável de todos nós, estamos agradecidos por mais uma oportunidade de refletir sobre os ensinamentos dessa doutrina consoladora que o Senhor nos legou. Ajuda-nos, Divino Mestre, a compreender cada vez mais profundamente os conceitos, os princípios, as lições trazidas por essa doutrina, reafirmada pelos espíritos superiores, que visam facilitar os caminhos da humanidade, para que possamos compreender melhor as situações de dificuldade, as situações de conquistas, de perdas, as alegrias como as tristezas. Obrigado, Jesus amigo, por tudo que temos recebido, da misericórdia de Deus. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sobretudo aqueles que se encontram em momentos difíceis na vida, passando por dificuldades, levando a angústia, a depressão, ao suicídio, para que todos eles sejam amparados pela sua misericórdia, pela sua luz, pelo seu amor. Mais uma vez, obrigado, Jesus amigo, pedimos a sua bênção para hoje e sempre. Vamos, então, conversar sobre desencarnações repentinas. Compreender e meditar, para nós que somos espíritas, e também para aqueles que, de alguma maneira, simpatizam com a doutrina espírita. Então, compreender e meditar sobre esses dois fenômenos, que são um dos fenômenos mais importantes na trajetória do espírito. Existem fatos importantes na trajetória do espírito, de várias naturezas. Mas existem dois que são marcos. Então, a reencarnação, quer dizer, quando nós estamos no mundo espiritual e precisamos reencarnar. Então, esse momento é um momento grave na vida do espírito. É um marco na vida do espírito, marca, não é, a caminhada do espírito, o momento em que ele tem que reencarnar. E um outro momento também, que é um marco, um momento importante na vida de todos nós, é o momento da nossa desencarnação, ou melhor, do nosso retorno para o mundo normal, para o mundo natural, que é o mundo dos espíritos. No mundo de hoje, torna-se cada vez mais importante meditar sobre isso, porque, de alguma maneira, o espírito ele cresce. Nós evoluímos de qualquer maneira, e à medida em que a gente evolui, nós nos tornamos mais sensíveis à condição de espírito. O que eu quero dizer com mais sensíveis, não quer dizer que a gente se torne melhor nem pior, mas mais sensíveis a esses dois momentos. Se nós voltarmos a milhares de anos atrás, a morte, ela sensibilizava a desencarnação, melhor dizendo, ela era muito menos, nós éramos muito menos sensíveis a ela do que somos agora. Agora, estamos caminhando cada vez mais para uma necessidade de entendimento desses dois momentos. E quando nós estamos encarnados, o momento da desencarnação precisa ser compreendido cada vez mais
sob pena de nós, e aí onde está a questão da sensibilidade, né? A desencarnação, ela tem levado milhares e milhares de pessoas a um sofrimento muito grande, tanto a pessoa que desencarna, como as pessoas que ficam, os entes queridos, né? O nível de sofrimento é muito grande, e é um sofrimento que muitas vezes é sem saída, é um desespero, não é? É um fim de linha, um buraco sem fundo, porque nós estamos mais sensíveis. E, ao par da nossa sensibilidade, nós, né, de certa forma, mergulhamos no materialismo, que fez com que as nossas crenças, né, elas também se diluíssem. E aí nós chegamos, né, a doutrina espírita chega numa boa hora, não é, para acordar em nós o sentimento de espiritualismo, de religiosidade, de ligação com Deus, e nos oferece uma maneira lógica, clara, para que a gente compreenda esses dois fenômenos da desencarnação e da reencarnação. Por isso, se torna cada vez mais importante nós compreendermos esses dois fenômenos que invariavelmente vai acontecer na vida de todos nós. A gente está falando da desencarnação repentina porque ela tem chamado a atenção mais da gente. Agora, com a Covid, nós passamos aí o ano passado, e ainda este ano ocorrem desencarnações pela Covid, mas o ano passado foi mais dramático. Quantas pessoas desencarnaram repentinamente? Né? E também nós temos essas desencarnações repentinas, né, com pessoas mais influentes, pessoas de sucesso, que mobilizam a sociedade de modo geral. Pois bem, as desencarnações repentinas, elas causam uma comoção, elas desorganizam as famílias, frustram sonhos. Não é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: puxa, ele desencarnou jovem, estava se formando, tinha tudo na vida para fazer, e tinha saúde, era um atleta. Aí a gente começa a dizer os predicados da pessoa, não é? Como que querendo contestar o fato da pessoa ter desencarnado repentinamente. Bom, aí vem uma pergunta, né? Para nós que somos espíritas, essa pergunta ela é menos difícil de ser respondida. Mas mesmo nós espíritas temos dificuldade, mesmo com essa resposta sendo dada pela doutrina espírita, nós sentimos dificuldade de transformar essa resposta em comportamento. Que pergunta seria essa? Essas desencarnações repentinas estão dentro das leis que regem os nossos destinos? Ou são puro azar? Quer dizer, quando desencarna uma pessoa repentinamente, é um azar? Né? Ou isso está dentro das leis de Deus? Esses são fatos que são criteriosamente compreendidos e têm o seu sentido de ser no seio, né, no contexto das leis divinas. A resposta que os espíritos superiores nos dão é de que sim, elas estão sim dentro das leis de Deus, das leis que regem os nossos destinos. A única desencarnação que não está, né, dentro do contexto das leis divinas são as desencarnações provocadas pelo suicídio, porque nesse caso há uma precipitação realmente da desencarnação. As outras, todas elas estão, de certa forma, são inseridas dentro de um contexto mais complexo e que nós não podemos ter uma resposta específica para cada caso. Mas os espíritos nos dizem que todas elas se encontram bem ajustadas, inseridas nos mecanismos das leis de Deus que regem os nossos destinos. Então, a gente pergunta se é azar ou se é sorte, né, porque é aquele comentário que eu fiz: puxa, ele era tão jovem, estava se formando, recém-casado, ou era um pai, tinha filhos jovens, crianças, recém-casado, e a gente fica contestando essa desencarnação repentina. O que tem sentido, né? Porque tem sentido, entre aspas, considerando a nossa natureza, nós ainda não somos espíritos evoluídos, não somos espíritos puros, superiores, espírito de sabedoria. Daí a nossa reação de contestação, de não aceitação, muitas vezes de rebeldia perante a desencarnação repentina de um ente querido, né? E a gente pergunta: qual seria, então,
a utilidade dessas reencarnações ou dessas desencarnações repentinas. Vamos aqui tentar separar um pouco, né? É claro que tanto faz ser uma pessoa comum como eu, você, como ser uma pessoa pública, né? Como nós tivemos aí recentemente, me recordo, talvez há um mês atrás, a desencarnação dessa jovem cantora que mobilizou o país inteiro e até fora do país, né? Causou uma comoção muito grande, não é? Então, vamos separar um pouco esses dois casos e a gente pergunta assim, em relação a uma pessoa comum, qual é a finalidade da desencarnação repentina? Na pessoa comum, a desencarnação repentina, e também na pessoa de grande sucesso, só que na pessoa que mobiliza as massas, tem uma outra utilidade, além da utilidade comum a todos nós, né? A utilidade que é comum a todos nós, né, quando acontece uma morte repentina, uma desencarnação repentina, é porque essa desencarnação repentina ela tem várias causas. Podemos citar aqui algumas. Por exemplo, há espíritos, né, que, de certa forma, cumpriram, né, esse caso é um caso que eu diria que raro, mas imagine uma pessoa, né, que tinha que viver 80 anos ou 100 anos, e ela tinha uma expiação muito grande, uma condição de aprendizado nesses 80 anos, muito grande, de provas, de expiações, e essa pessoa, de certa forma, cumpriu antecipadamente essas expiações, cumpriu antecipadamente essas provas. Então, aquilo que ela tinha que fazer com 80 anos, tinha que fazer ao longo dos 80 anos, ela fez ao longo dos 50, dos 40, né? Ela teve abnegação, dedicação, isso é coisa rara, viu, gente? Mas é uma causa. Essa pessoa, de certa forma, se habilita a retornar mais cedo para a casa do pai, entre aspas, né? Porque a casa do pai também é aqui. Mas ela se habilita a retornar mais cedo. Esse é um caso, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo raro, né? No mundo de provas e expiações, a maioria de nós acontece o contrário. A gente posterga as expiações, né? A gente tem uma expiação, ou tem um compromisso reencarnatório para ser cumprido em 60 anos, a gente não cumpre e ainda precisa de mais uma encarnação para poder cumprir aquilo que nós não fizemos naquela encarnação que estava planejada. Aí é a situação que é o oposto da primeira que eu falei. Então, há situações em que o espírito ele recebe um compromisso, um planejamento reencarnatório, que ele deve cumprir em 60, 70 anos de vida, né? Essa data não é prefixada, não é uma data que está no calendário humano. Ela depende do desenrolar dos fatos, daqueles mecanismos das leis de Deus que nós comentamos. Então, essa pessoa, esse espírito que estava previsto para em 60 anos cumprir o seu planejamento encarnatório, ele não fez nem, olha, fez 50% do que devia fazer, fez 60% do que devia fazer, enfim, fez uma fração daquilo que estava planejado. Então, esse espírito pode necessitar de uma encarnação mais curta. Na encarnação seguinte, ele pode ter uma encarnação mais curta, ou uma reencarnação mais curta. Também uma outra razão. Uma outra razão que nós temos também são os espíritos, por exemplo, acontece muito com os suicidas, quando eles estão em processo de reconstrução do seu perispírito, né? E, consequentemente, do seu corpo físico, que eles de certa forma, não prejudicaram pelo ato do suicídio. Acontece dos suicidas eles terem reencarnações assim rápidas, não é, para poder fazer aquela correção necessária pelo mergulho dele em pouco tempo na estrutura corporal física, a fim de reconstituir morfologicamente aquilo que foi destruído pelo ato do suicídio. Então, nós temos aí, vamos dar um outro exemplo aqui de uma pessoa comum. Imagine que nós, numa encarnação passada, fomos responsáveis pela desencarnação de uma pessoa jovem. Nós cometemos um crime, não é? De certa forma, interrompemos a vida de uma pessoa em tenra idade, uma pessoa jovem, uma pessoa que estava com seus planos feitos. Aí as duas leis se encaixam, sabe, gente? A gente fala assim, olha, imagine que você tirou a vida de alguém que estava na juventude, que tinha tudo para fazer na vida, e você foi lá e interrompeu. Foi o que aconteceu com aquela pessoa, com aquele espírito que teve a sua vida interrompida. Ele se libertou de uma dívida.
E aquele que cometeu o crime, a partir dali, contraiu uma dívida. E essa dívida de ter cometido um crime se reflete nos mecanismos dos destinos da gente, fazendo com que, numa encarnação qualquer da sua trajetória, daquele que cometeu o crime, ele também desencarne na juventude. É uma forma de corrigir. Mas a gente pergunta, será que é necessário ser desse jeito? Quase sempre sim, porque nós não aproveitamos bem os mecanismos da lei divina, porque a lei divina não é de talião, não é uma pena de talião, ela não quer que a gente morra do jeito que a gente fez alguém morrer. Primeiro, ela nos oferece uma série de oportunidades para que nós possamos transformar os nossos pecados em amor, através das diversas oportunidades de abnegação, de dedicação, de paciência, de renúncia na nossa vida, em relação a tudo que se apresenta na nossa caminhada. Mas como nós vivemos numa sociedade que a gente vive fugindo de responsabilidades, vive fugindo de compromissos que causam dor, que exigem renúncia, que exigem abnegação, vivemos numa sociedade que a gente quer o prazer, né? Uma sociedade hedônica. Vivemos o hedonismo, que é a busca do prazer, do imediatismo, do consumismo, de colocar a mãe no asilo, de não querer ter filho, de não visitar o doente, né? De fugir de tudo para que a gente viva a conveniência. Então, uma sociedade desse tipo, que vive assim, ela tem dificuldade de cumprir, né, os seus compromissos espirituais. Então, acaba que as oportunidades de transformar pecados em amor são perdidas. E, por conta disso, os mecanismos nos obrigam a cumprir os nossos resgates da maneira última, que é convertendo as ações que nós fizemos do passado nas ações invertidas do presente. Então, veja que eu coloquei aqui 3 ou 4 situações envolvendo pessoas comuns, né? Mas aí a gente pergunta, e quando acontece com uma pessoa pública? Além desse impacto comum, que é comum a todos nós, né, há também que outro tipo de impacto poderia existir? Qual a utilidade dessas desencarnações de pessoas públicas, repentina e prematuramente? É interessante, porque toda vez que isso acontece, a gente ouve, nós espíritas, a gente ouve aí um rosário de perguntas, não é, de pessoas que nos procuram, e às vezes até a gente dá respostas contraditórias, né? Às vezes o movimento espírita, não compreendendo bem, né, as orientações da doutrina espírita, acaba indo para os extremos da compreensão desses fatos que acontecem e que mobilizam a sociedade. Podemos ir para o extremo do sentimentalismo, né, do drama, ou podemos ir para o extremo da frieza, da indiferença, né? Eu presenciei agora, nesse caso dessa cantora jovem, famosa, situações que tinham os 2 extremos, né? Eu vi pessoas que são espíritas reagindo com uma certa frieza, uma certa indiferença, né, que é um extremo. Ainda a doutrina no espírita não ensina que a gente tem que ser frio diante da desencarnação, que nós sejamos indiferentes diante da desencarnação, nada disso. E nós vimos também o extremo de pessoas que são espíritas, né, serem contaminadas pelo o drama, né, pela angústia do drama coletivo das massas, né, que aconteceu junto com essa cantora. Então, são 2 extremos. O que nós queremos dizer é que a doutrina espírita ela não deixa a gente ficar nos extremos. Ela tem os elementos que nos educam para buscar a compreensão, o equilíbrio, a serenidade diante de qualquer um desses fenômenos. Então, a gente pergunta, né? Qual a utilidade, então, no caso de pessoas famosas, além daquela utilidade que a gente falou, que nós comentamos, que é comum a todos nós? Então, essa repercussão ela tem muito a ver com o próprio espírito. E para os seus familiares, que também com as pessoas comuns, tem uma repercussão para o próprio espírito, né? E as leis que regem os nossos destinos se aproveitam, né, dessas situações para fazer algo mais, no caso de pessoas famosas, né, que não acontece com uma pessoa comum. Então, por exemplo, a espiritualidade aproveita para, de certa forma, acordar as massas, advertir as massas, já que
a desencarnação de uma pessoa dessa mobiliza as massas, causa aquele drama todo mundo fica surpreso, todo mundo se condói com aquilo. A espiritualidade se aproveita desse momento, que é um momento necessário para aquele espírito, para a sua família, mas aproveita também o fato dele ser um espírito famoso, para que esse fato ele sirva de educação para as massas, para que nós nos acordemos, para que todos nós acordemos, né, dessa ilusão da matéria, né? Por isso que de tempos em tempos acontece um fato desses envolvendo alguém famoso, que na juventude desencarna e mobiliza as massas. Então as pessoas costumam, nessas situações, ficarem dizendo assim: puxa vida, a vida não é nada. A vida a gente está aqui hoje, amanhã não está, eu devia amar mais, eu devia ter mais paciência, eu devia ter mais fé em Deus, mais esperança, devia conviver melhor com as pessoas, agradecer a Deus pelo que tenho, pelo que sou. Né? Então, as pessoas também comentam isso, e são milhares, talvez milhões de pessoas, né, que são mobilizadas por uma desencarnação dessa a pensar melhor sobre a vida, a pensar melhor sobre o sentido de viver. Então, é um certo puxão de orelha para a gente acordar dessa ilusão da matéria na qual a maioria de nós vive mergulhados, sobretudo por causa do materialismo, do consumismo, né, dessa ausência de compreensão da essência da própria vida. E o que poderia justificar, que causas poderiam estar ligadas a uma desencarnação dessa, de um artista, de uma pessoa nova? Aí a gente até comentou com certa pessoa, quando aconteceu aquele fato, criando uma situação hipotética, obviamente, mas apenas para servir de lógica, de raciocínio. Nós dissemos o seguinte: imagine que essa pessoa ela viveu em outras épocas, porque ela traz consigo, né, esse legado da arte, da música, do magnetismo com as massas. Isso o espírito já traz consigo de muito tempo. Ninguém constrói isso a apenas uma encarnação. Né? Então, às vezes, esses artistas que se destacam no magnetismo junto às massas são espíritos que já vêm trabalhando esse aspecto há muitas encarnações. Então, imagine que um espírito desse estava numa encarnação passada, trabalhando a relação com as massas, obviamente que em outro contexto, bem diferente do atual, mas com o mesmo significado. Não é? E, normalmente, no mundo das artes, tem a competição. Né? É um mundo da competição para ver aquele artista que se sobressai e aquele outro que não se sobressai. Imagine que uma pessoa dessa, numa encarnação passada, ela, de certa forma, ela prejudicou alguém que também estava competindo com ela no mundo da música, no mundo das artes, no mundo das massas, né? E, inclusive, até pode ter provocado a própria desencarnação da pessoa, não é? Repentinamente, para que essa pessoa não competisse com ela, né? Para que essa pessoa não concorresse, né, com essa que causou essa desencarnação repentina. Então, isso fica gravado na nossa história, dos nossos compromissos. Então, isso aqui é uma situação hipotética que eu estou falando, tá? O que acontece? Numa outra encarnação, nós temos que ser submetidos à lei, né, da causa e efeito, que procuram a correção dos atos que nós cometemos, para que a gente aprenda como espírito que nós erramos e precisamos corrigir os nossos erros. Obviamente que, como eu já expliquei, não é necessário que seja sempre assim, mas em sendo, tudo é aproveitado para o bem de todos que, direta ou indiretamente, participam de situações como essa. Então, a pessoa que sofreu, né, esse impacto numa outra encarnação, ela deve estar se recuperando disso, né, porque não é fácil, e aquela que cometeu o ato, resgata, de certa forma, desta encarnação, dessa forma tão dramática quanto o fez acontecer numa outra encarnação a outra pessoa. Então, veja como os mecanismos das leis dos destinos, eles aproveitam tudo, inclusive os nossos erros, eles são de certa forma, reciclados, para que tudo isso valha, para que tudo isso concorra para o bem daqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente. Mas e o que acontece com quem desencarna assim, dessa maneira, repentinamente, uma pessoa do mundo artístico? Não é? Será que essa pessoa fica sentindo essa pulsão de pensamentos das massas
né, de certa forma, sufocando o espírito, pode acontecer, mas não é a regra. A regra é que essas pessoas que desencarnam em acidentes aéreos ou acidentes assim repentinos, essas pessoas, normalmente, elas são desligadas do corpo físico antes mesmo do processo de desencarnação começar, de tal sorte que o perispírito é adormecido, né? O espírito é adormecido e ele fica, durante um tempo necessário, em alguma instância de recuperação, não é, muitas vezes desacordado, ou vai acordando aos poucos, né, para tomar consciência do que aconteceu, e todos os terapeutas do mundo espiritual, conhecendo todo o contexto, porque para o mundo espiritual não tem surpresa, não tem acidente, no mundo espiritual tudo é compreendido, e os amigos do mundo espiritual chegam e dão a assistência a todos que desencarnam dessa forma, famosos ou não, recebem a assistência dos terapeutas do mundo espiritual, que aos poucos vão fazendo essas pessoas recobrarem a sua consciência e aos poucos também compreendendo o sentido de ser daquela forma, né, para poder, aí sim, transformar aquilo que parece aparentemente ou repentinamente um drama sem fim, um drama sem sentido, começa a ganhar sentido na espiritualidade e essas pessoas retomam. Obviamente que depende de pessoa para pessoa, tem pessoas que vai demorar uma semana desacordado, um mês, e vai acordar e vai desacordar, e vai levar um mês, ou um ano, ou 2, ou 10 anos, para poder começar a aproveitar o sentido de ter sido daquele jeito. Porque há um ganho, há um sentido positivo em tudo isso que o espírito precisa tomar consciência. Então, todos os instrutores, os terapeutas espirituais, trabalham para que o espírito recobre o mais rapidamente possível a consciência e o sentido de ter sido daquele jeito, não é? Então, normalmente, esses espíritos não sentem o drama do acidente propriamente dito, né? Porque eles são desligados repentinamente, salvo aqueles casos em que, por necessidade kármica, né, o espírito precisa sentir o drama da desencarnação, porque é uma situação específica necessária. Eles são assistidos imediatamente, como a gente já falou, né? O mundo espiritual incontinentemente está ali, né, a postos, né, as equipes espirituais, recebendo todos os espíritos que desencarnam, seja lá de que jeito for, e os que desencarnam repentinamente também contam, né, embora não percebam, porque tem uma coisa interessante, gente. Uma pessoa que desencarna no hospital, tendo passado 6 meses, um ano, um tempo ali no hospital, existe uma preparação espiritual, inclusive envolvendo a pessoa. Né? A pessoa que está ali no processo de desencarnação lentamente, nos últimos dias de vida física, essa pessoa já tem uma interação com o mundo espiritual. O mundo espiritual já vai trabalhando isso, de maneira que quando a pessoa desencarna, ela já assimila mais rapidamente a realidade espiritual, diferente dessas mortes, dessas desencarnações repentinas, que a gente não espera, de repente a gente está no lado, na dimensão espiritual, e devemos levar conosco o coração aberto, a humildade, para compreender e colocar nas mãos de Deus aquilo que a gente não puder compreender tão rapidamente, né? E se colocar à disposição da espiritualidade para que a nossa vida logo, logo encontre o sentido de ser e continuemos caminhando em direção a Deus. Bom, nós poderíamos também perguntar o seguinte: o que fazer para ajudar ao espírito que desencarnou dessa forma? Né? O que fazer? Os nossos pensamentos afetam muito esses espíritos. Uma pessoa comum, quando desencarna repentinamente, esse sentimento de conflito, né, de rebeldia, de inconformação com as leis de Deus, porque aquela pessoa desencarnou, não é bom para o espírito. Isso dificulta o seu processo de conscientização, de educação no mundo espiritual. Se nós que ficamos aqui, ficamos questionando, sobretudo questionando o próprio espírito, a gente fica dizendo: mas por que você foi assim? Você não devia ter ido, meu Deus, por que levou você? Você devia ter... Aquele discurso que todos nós já sabemos, é aquela insatisfação, aquela contestação amargurada, revoltada. Isso é ruim para nós que ficamos e afeta o processo de recuperação do espírito. O que ele está precisando mesmo, né, é de sentimentos
de humildade, de fé, de coragem, de esperança, de continuidade da vida, de um reencontro lá na frente, que inexoravelmente vai acontecer, né? E no caso dessas pessoas famosas, o que nós devemos fazer, né? Vamos ficar curtindo o drama das massas melancolicamente, né? Lembrando daquela pessoa melancolicamente, alimentando aquela saudade doentia, desejando, pegando as coisas e, de certa forma, psiquicamente materializando a presença da pessoa. Será que é bom fazer isso? Não, gente, não é bom fazer isso. Nem com uma pessoa comum, nem com uma pessoa que mobilizou as massas. O ideal é que nós tenhamos, ao pensar nessas pessoas, partamos sempre da confiança em Deus, que Deus sabe o que faz. Essa consciência de colocar nas mãos de Deus os nossos destinos é muito importante para nós e para aqueles que foram. E pedir a Deus que dê paz àquele espírito, que o ajude no seu processo de conscientização do sentido de ser de tudo aquilo, e que também nos ajude a compreender o que aconteceu, por mais difícil seja. Então, nós temos que fazer esse esforço de quebrar o nosso condicionamento dramático, nossos hábitos de dramaticidade, de angústia, de melancolia diante dessas situações, e partir para uma atitude de fé em Deus, de confiança, ainda que as lágrimas venham, mas que elas sejam depositadas nas mãos de Deus, para que Deus transforme as nossas lágrimas em bênçãos de aprendizado para nós e para aqueles que desencarnaram. É isso que nós tínhamos para conversar na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Deus que nos abençoe sempre. Pai amantíssimo de infinita misericórdia, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de refletir sobre as diversas situações de desencarnação que ocorrem diariamente com todos nós. Pedir ao Senhor, Pai amantíssimo, que nos dê cada vez mais serenidade, sabedoria, compreensão e, sobretudo, fé nos seus desígnios. Fé nas leis que regem os nossos destinos, no seu amor, na sua misericórdia. E que aprendamos, Pai amado, a entregar as nossas lágrimas em suas mãos, para que elas se transformem em bênçãos de aprendizado, de crescimento para todos nós. Abençoa os nossos irmãos que estão desencarnando nesse instante, aos seus entes queridos que passam naturalmente por um momento de dor, para que essa dor se torne uma bênção quando entregues em suas mãos, querido Pai. Mais uma vez, obrigado e dá-nos a sua proteção hoje e sempre. Um abraço a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Como vocês sabem, nós estamos em dezembro e nesse mês, além da feirinha que a gente entrega aos 40 velhinhos, entregamos também a cada um lençol e uma toalha, de forma que contamos mais uma vez com a boa vontade de vocês e que só Deus nos abençoar, que nos dá paz, tranquilidade e, sobretudo, conforto de termos a condição de auxiliar aqueles que mais necessitados, de forma que aqueles que puderem façam o quanto antes, a fim de que eles possam estar bem próximo do dia da entrega. Muita paz e Deus abençoe a todos.